Muito bom dia. Vamos dar início à coletiva pré-jogo. Técnico Luizinho Lopes. Primeira pergunta na coletiva de imprensa, João Roberge, Jornal Município. Bom dia, Luizinho. Para começar, gostaria de perguntar sobre o Olávio, né? Você já tinha sinalizado que ele seria uma dúvida para o jogo contra o América lá em Natal. Aí ele não jogou, né? Tanto que o substituto do Queiroz acabou sendo o Poleto. E a gente gostaria agora de saber como que tá a sequência aí para ele poder retornar a ficar à sua disposição. Bom dia, João. O Olávio sofreu uma entorse no jogo contra a Aparecidense. Né? No intervalo foi diagnosticado, voltamos sem ele. O atleta seguiu em tratamento, né? Ele está em tratamento no DM. Não parece ser nada grave, nós estamos aguardando aí alguns resultados para ver, inclusive, se ele é realmente de condições de estar à disposição. O Queiroz também sentiu desconforto no jogo contra a Aparecidense, a gente foi invasivo com o exame, não deu nada, ele foi para o jogo. Então, Olavo, a gente ainda está aguardando um diagnóstico para que a gente possa conduzir ou um retorno imediato, ou se vai ter que passar por um período de tratamento. Estamos aguardando aí alguns laudos de exames. Bom dia, Luizinho. Flávio Pará, Rádio CM Esporte. Luizinho, que tipo de evolução você acredita que o Brusque possa ainda alcançar nessa Série C? Olha, ainda não chegou na metade da competição, apesar da gente já estar se aproximando da metade da temporada. Houve pequenas mudanças, exemplo, né, do time do Catarinense hoje vem jogando com frequência nas últimas partidas, um exemplo. O Tavares e o Madison, né? Então, às vezes um jogador entra, ele muda um panorama ou para melhor, ou às vezes para aumentar uma dificuldade. Então, assim, a gente ainda está criando novas possibilidades. A entrada do Luiz Henrique, que não jogou na primeira parte da temporada, né? Já falei de 3 jogadores, por exemplo. Então, você já muda muita coisa. Enfim, dentre várias outras situações, sobretudo com relação a estar atento para o detalhe. A competição é muito difícil, é muito equilibrada. A gente precisa melhorar um pouquinho o nível de atenção, sobretudo no início das partidas. A nossa equipe tem um ponto muito positivo, que ela nunca relaxa, nunca se entrega, nunca perde por um placar elástico, né? Mas a gente tem iniciado precisando melhorar um pouquinho o nível de atenção. Tomamos um gol muito cedo contra o São José, tomamos um gol muito cedo contra o América. Né? Tá certo que a nossa equipe não se abate, a nossa equipe vai crescer no jogo, vai se incorporando, a nossa equipe sempre termina bem as partidas. Até parabenizar assim da forma que a gente vem planejando o nosso dia a dia, a pré-temporada que foi feita, que deu um lastro desses jogadores. Se vocês puxarem pela memória, a nossa equipe, mesmo com esse intervalo de apenas 2 dias, independente do resultado, eu acho que a nossa equipe suportou mais esse jogo do desgaste do que o próprio América lá na Arena das Dunas. E tá atento aos detalhes. Né? Em jogo de oportunidade, contra a Aparecidense, nós somos determinantes, né? Somos mortais, somos decisivos. Por exemplo, o gol que o Gemerson fez, nós saímos em uma situação de 5-4, né? Quando o marcador encurtou, ele driblou, fez o gol. Nós tivemos diversas oportunidades assim contra o América. Teve o Alex mano a mano com o goleiro, teve Queiroz mano a mano com o goleiro, teve Totti 3-2 contra o América se ele conduz, ou seja, oportunidades muito mais claras do que o jogo da Aparecidense, e a gente não concluiu a gol. Assim, o futebol tem essa dinâmica. E às vezes, para eu não ser injusto na leitura, eu vou ver de repente quais foram as oportunidades mais claras que o adversário entrou dentro da minha equipe, para saber realmente que merecia. Então, assim, o América também teve oportunidade, sobretudo depois que nós chamamos o gol, teve uma oportunidade muito clara com o Alisson Pernambucano, mas no jogo de oportunidades, foi o detalhe. Talvez o nível de atenção do Rafinha ali para atacar a bola, né? Nós saímos de cara com o goleiro jogando fora de casa 2 vezes, assim, nitidamente. Essa questão do detalhe, do nível de atenção, de ser decisivo em todos os jogos, porque a nossa equipe está criando, isso é o lado positivo. A nossa equipe não se abate, né? A nossa equipe não se entrega, a nossa equipe tem criado bastante fora de casa. Desde o jogo do CSA, a gente se comportou muito bem e melhorar esse nível de atenção. Estou trabalhando muito essa questão comportamental, sabe, de nível de atenção, de comprometimento. Hoje eu tirei o recreativo, que geralmente a gente faz na semana aberta, justamente para trabalhar esse nível de concentração, né? Para não entrar numa zona de relaxamento. Às vezes é importante, faz parte. A gente tem um trabalho que a gente também abre esse espaço, né? A gente precisa ter um ambiente leve também, alegre, feliz, mas nesse momento eu acho que a gente precisa fechar um pouquinho a cara para iniciar o jogo mais legal. Luizinho, bom dia, Claudio Santos, Rádio Cidade. Com relação ao nível da competição, ele é um nível igual praticamente para todas as equipes, pelas dificuldades, e a tabela também mostra isso. Você está perto do inferno do rebaixamento ou perto do céu dentre os 8. Isso para todas as equipes devido à diferença de pontuação. Vocês começam também a planejar melhor isso dentro do vestiário, seja com o grupo? Claudio, internamente sim, mas assim, vou até abrir para vocês que externamente e para os próprios atletas um jogo de cada vez.
A gente aumentar o nível de concentração na próxima partida. Nós já passamos o panorama da competição, como ele se dá, como ele se deu nas últimas temporadas. Esse ano, se continuar nessa pegada, talvez possa baixar um pouquinho o número de pontos para classificar. Possa baixar, pelo assim, está muito parelho, muitos empates. Internamente, nós estamos conversando para, no meio da competição, a gente fazer um novo prognóstico. Assim, não trabalhando jogo a jogo, nós já passamos a realidade da competição, eles sabem, e a gente não vem bater nessa tecla toda semana. Entendeu? A tabela ela é muito nítida, né? Nós podemos chegar no terceiro colocado, né? Praticamente quase que na vice-liderança, com uma vitória a depender dos resultados. Vamos aguardar. Jogo a jogo, foi passado como se passa a Série C, foi muito bem passado para o início da competição, está se comprovando. Essa está um pouquinho diferente, Claudio, porque você pega 3 clubes grandes com poder de arrecadação, com poder de investimento, que estão crescendo na competição na zona de rebaixamento. Paysandu, América e Remo. Geralmente os times que estão na zona são times que começam a entrar no 8, sem poder de investimento, sem força para reagir. O América já está 4 jogos sem perder, o Remo 4 jogos sem perder. O Paysandu, apesar de ter empatado, mas também não perdeu nas últimas 2 partidas, tem contratado a rodo nessas 3 equipes. Você vê o nível da competição, né? Os times que estão na zona de rebaixamento estão num processo de ânimo, de retomar força, qualquer vitória vai sair dali. Então, jogo a jogo, Cláudio, para que a gente não possa pensar lá na frente o que a gente precisa fazer hoje. Luizinho, em relação à preparação, né? A gente teve muitas chuvas aí na última semana, praticamente só hoje que o tempo deu uma clareada. Como que fica a preparação para esse jogo, né? Até por isso, acho que talvez foi um dos motivos pelos quais você preferiu fazer um trabalho tático em vez do recreativo hoje? Muito bem, João. Parabéns assim, pela leitura, sinal que está acompanhando o nosso trabalho. Nós reapresentamos no dia pós-folga em um campo reduzido, trabalhando G2, G3, e o G1 fez um regenerativo. Então deu para a gente trabalhar. No dia seguinte, nós optamos ir para a academia por conta do clima, do tempo, falta de campo em qualidade para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho. E aí na academia a gente pelo menos poderia concentrar uma microdose de força, trabalhar membros superiores. A nossa academia também tem um espaço legal para a gente fazer uma mini transição, tem um fute-tênis, tem um espaço lá que a gente pode fazer jogadores transpirarem. No dia seguinte, nós conseguimos treinar no Barra, né? A diretoria nos prestigiou com essa oportunidade, então o treino ontem foi excelente, né? Valeu a pena. Às vezes você faz vários treinos na semana que não tem a mesma resposta de um. E eu fiquei extremamente feliz com a qualidade do treino de ontem, porque o campo nos prestigiava essa qualidade. E hoje também, por 2 coisas, a gente precisa estar concentrado para esse jogo, que é de fundamental importância como todos os outros, mas a coisa começa a funular, daqui a pouco começa a separar, né, os homens dos meninos na competição, né? E por isso também, por conta da programação, porque a gente teve pouco tempo no campo, então hoje eu procurei não travar muito, apesar de ser um tático, a gente trabalhando dentro do campo do adversário, trabalhando reação pós-perda, num espaço reduzido para a gente encontrar os caminhos, as soluções, e um foco redobrado na bola parada defensiva. Luizinho, o que tu espera encontrar agora nesse dificuldade, né, contra a equipe do Figueirense, agora treinada pelo Paulo Baia? Clube grande, um clássico, digamos assim, regional, devido a essa ascensão do Brusque, né? Então se torna um clássico, todos os grandes respeitam o Brusque. Algo a mais da questão motivacional. O jogo ele é muito comportamental, é muito psicológico. Às vezes o time entra numa zona de dúvida, psicologicamente travado, e quando tem uma mudança, de repente desperta. É natural do ser humano esse jogo psicológico comportamental. Assim, um grande desafio nosso como treinador, tá com a cabeça em dia, sabe? Se a cabeça não estiver em dia, se o grupo não estiver focado, as ações elas perdem um pouco de credibilidade, de qualidade, de fluência, né? A forma de se expressar é diferente. Então, assim, eu acredito que a principal mudança talvez vai ser no comportamento, na questão anímica, treinador novo, tudo novo, nível de atenção novo, todo mundo prestando atenção no que vai ser passado. E no mais, a dificuldade de encontrar um grande clube, né? A gente tem que respeitar eternamente um clube como o Figueirense, né? Camisa pesa nessa divisão, né? Assim, a camisa não joga sozinho, mas a tradição ela prepondera assim no futebol, sabe? O Campeonato Brasileiro muda um pouquinho assim a realidade do Campeonato Estadual, então o nível de atenção total, respeito total. Eu acredito que a maior mudança você não consegue mudar os comportamentos táticos em 2 dias, né? Talvez muita coisa ali ainda vai ser intuitiva do trabalho passado, mas a questão comportamental, né, de foco, de concentração, de raça, de vontade, talvez isso aí seja a maior mudança que a gente espera por conta dessa mudança. Luizinho, exceto contra o São José, que o gol foi bem cedo, o Brusque geralmente cria as oportunidades, mas acaba levando o gol primeiro e depois reage, vai para cima ou consegue um empate, ou muitas vezes não consegue o gol, mas pelo menos pressiona e merecia até fazer gol. De que maneira trabalhar essa situação?
Nós estamos aqui para trabalhar, reconhecer quando a coisa não fluir, se responsabilizar pelos resultados adversos, mas isso é uma verdade. Eu fico feliz porque vocês estão enxergando o que está acontecendo. Cláudio, a gente está trabalhando, cara, nível de atenção. É também retomar a confiança, retomar. Eu não gosto de falar de sorte, sabe? Mas tem cada jogo aí meio café com leite que o adversário, que o time consegue 3 pontos. A gente tem criado, a gente tem finalizado. Não estou dizendo que o adversário também não tem criado, mas especificamente no jogo contra o América, antes do América fazer o gol, nós tivemos 3 chances claríssimas nesse intervalo de tempo entre o nosso gol e o segundo gol dele. Nós tivemos melhores oportunidades. Depois que nós tomamos um gol, que dá aquela baqueada que o Alisson Pernambucano saiu de cara, que foi uma chance claríssima dele, a gente reconhece. Cara, é precisão, é trabalhar, é dar continuidade. Futebol tem fase que a bola bate na canela e entra, e tem fase que você sai de cara e a bola não entra. O que eu fico assim, o que me dá confiança para a sequência da competição é que a nossa equipe não se entrega, né? A nossa equipe não sente, né? Fica nervosa, fica apavorada, foge o que a gente pede para que eles façam, né? Vai lá e novamente a gente tenta colocar a bola no chão, apesar de que a gente não consegue colocar a bola no chão 100 minutos, mas a gente consegue colocar o nosso ritmo, consegue colocar o nosso jogo em vários momentos da partida. Cara, é ser eficaz, ser efetivo, concluir a gol, melhorar o nível de atenção. É atenção, o campeonato é de muito detalhe. Esse jogo do América e o jogo do São José, nós não merecíamos ter perdido. No mínimo empatado. O futebol não é esporte de merecimento, mas não merecíamos ter perdido. Se nós tivéssemos empatado, estávamos ali em terceiro e quarto colocado com 13 pontos, né? Quarto, quinto. É isso, Cláudio. É uma resposta difícil de responder. Né? O jogo ele acontece muitas coisas ao mesmo tempo. Assim, o que eu me preocupa é se a equipe está se distribuindo bem. Por exemplo, em um determinado momento da partida, a equipe não estava posicionada como nós havíamos planejado. Eu vou trabalhar em cima disso. Né? Com relação aos gols perdidos, é aumentar o nível de concentração, iniciar mais ligado, focar mais no treino, estar mais em posição de expectativa. Quando você está em posição de expectativa, a bola vem, você já coloca ela para dentro. Quando você está numa posição de relaxamento, a bola vem, você toma. É trabalhar nisso. É muito questão comportamental, acreditar que a fase ela vai virar. O gol que nós sofremos contra o São José, beleza, foi com 1 minuto, mas a bola desviou, bate no Alisson. A gente cria diversas oportunidades, bola na trava, a bola não entra. Mas a gente entende que a dinâmica do futebol é essa, é ser resiliente, não deixar de fazer o que nós estamos fazendo, né? Para que no mínimo a gente seja uma equipe competitiva, e se a gente quiser estar na ponta da tabela, é ser eficaz, cara. Tem que melhorar o nível de aproveitamento. Luizinho, sobre uma possibilidade aí para a sequência da competição, em relação ao Maurício Garcês, atacante que estava emprestado ao CSKA Sofia da Bulgária, foi um destaque lá no campeonato búlgaro, e só que o clube ainda não conseguiu fazer a opção de compra, né, que tinha direito pelo jogador. Aí agora o clube tenta negociar esse jogador, o Brusque tenta negociar o Garcês, mas se as coisas não andarem, é possível que ele seja reintegrado ao elenco, né? Gostaria de saber se você conversou com a diretoria sobre essas possibilidades e como isso poderia acontecer. João, eu sei de tudo que você falou, né? Eu tenho conhecimento só disso, da questão que tem que efetuar a compra, que tem um prazo, que todo mundo sabe, que está ao alcance de todo mundo. Só não tem uma posição com relação à possibilidade de retorno, né? A primeira opção é a possibilidade da negociação, pelo que eu sei. Então, assim, não posso assim adiantar nada, falar nada, porque realmente não tem nada concreto. Agora, se você perguntar se eu achava interessante o retorno dele, eu te respondia. Eu acharia de massa. Mas, assim, com relação a... A gente não tem controle sobre isso, porque existe uma expectativa de venda, né? E se os caras não... A gente não vai controlar se eles vão comprar ou não. Mas se você me fizer uma pergunta se eu achava interessante o retorno dele, se eu acharia importante, aí sim, de massa. Luizinho, referente ao Alex Juan, tu pensa em colocar ele numa outra função, no time titular, assim, sem ser na lateral esquerda ali? Lateral esquerda, na verdade. Sim, pensamos, mas com todo mundo à disposição, acredito que ele vem performando bem ali, jogando aberto pela esquerda, revezando ali com o Ayrton. No decorrer do jogo, no jogo contra o América, nós utilizamos ele como meia, como extremo, né? De início, se nós estivermos com todo mundo à disposição, menos, né? Se nós tivermos alguns problemas com relação a quórum, potencializar mais essa possibilidade. E no decorrer do jogo, sim, no jogo contra a Aparecidense, a gente terminou com ele, quando a Ayrton entra, ele vai para o meio, e no jogo contra o América ele entra ali, mais avançado, entrou de extremo, né? Depois entrou por dentro do campo, mas de início não iniciamos ainda, né? Mas não quer dizer que em algum momento, né, ou mais cedo ou mais tarde, a gente não possa fazer isso. Obrigado, professor Luizinho. Obrigado aos colegas. Brusque e Figueirense, sábado, 19 horas.